Então, sou João Paulo Amaral, trabalho para a Green Mobility. E estamos aí também participando na Ação Pegada Berrini, acho que também desde o começo, conversando aí e construindo isso para trazer o nosso papel aí de conteúdo, de formação, de articulação entre as empresas. Então a agenda vai ser mais ou menos falar da Green Mobility, não vai ser tanto uma coisa marqueteira, mas realmente para vocês entenderem o contexto da nossa fala. Dialogar um pouco com esse por uma mobilidade sustentável, a gente entendeu isso rapidamente. O papel das empresas na mobilidade, aí o papel das empresas na Berrini especificamente. O que será da Berrini, isso é importante a gente ver. Acho que hoje foi um ótimo exemplo disso. E a proposta do Plano de Mobilidade Sustentável Corporativa, que é o nosso foco de trabalho. Então, a Green Mobility é uma consultoria especializada em mobilidade sustentável corporativa. A gente tem essa proposta de desenvolver a capacidade de uma empresa em reduzir os seus deslocamentos desnecessários, né? Então, de forma a tornar ela mais eficiente. Então, isso, deixa eu mostrar mais para frente tanto os benefícios disso, os resultados que isso pode trazer. A gente divide normalmente esses deslocamentos diretos e indiretos, em que seja diretos frota interna, de serviços, transporte de produtos, e indiretos, tanto deslocamentos funcionários quanto de serviços terceirizados. Então, as organizações envolvidas que a gente participa, a Slow Cat Partnership, que é um órgão da ONU, e foi uma conquista muito legal para a gente, muito boa, porque a gente foi o primeiro representante na América do Sul e que agora a gente está começando a ter voz dentro do grupo por conta do que está vindo aí de Copa do Mundo, Olimpíadas, e antes tudo era muito focado lá na Ásia, porque são grandes bancos que trabalham dentro dessa organização, bancos asiáticos, né, de desenvolvimento. E agora está tendo foco aqui na América do Sul. Então, para os próximos anos, como vocês vão começar a ouvir falar mais deles. Cities for Mobility, que trabalha lá na prefeitura de Stuttgart, na Alemanha. Uma rede enorme, que a gente tem se aproximado muito com a prefeitura lá de Stuttgart e feito trabalhos muito interessantes de cooperação técnica. Tá? O Programa Brasileiro de GHG Protocol, que a gente é credenciado para fazer os inventários, que é parte do nosso trabalho, é parte de onde surgiu até o conceito da empresa de trabalhar com a mobilidade especificamente. E o GRI também, que foi outra fase de a gente, enquanto trabalhávamos com relatório de sustentabilidade, víamos um gap aí nessa parte de transporte que não era conversado, não era trabalhado. Então, por uma mobilidade sustentável, o que seria isso, tá? O que faz parte da mobilidade sustentável? Bom, estamos falando aí de bicicleta, já falando bastante disso, e, claro, faz parte. Ônibus, até achei uma foto do ônibus lotado, achei um pictograma assim do ônibus lotado melhor. Do ônibus cheio de gente, né? Sendo eficiente. Do metrô, do trem, até do bonde, achei esse pictograma, e claro que tem saído alguns projetos no mundo a respeito disso. Até da moto mesmo. Né? É uma questão que tem sido muito criticada aqui em São Paulo, mas eu vou até mostrar o próximo slide explicando o porquê disso. O avião mesmo é uma parte, deslocamentos longos, e o navio, o táxi, né? E aí aparece o carro. E será que ele faz parte de uma mobilidade sustentável? Será que ele é parte? Ele pode ser uma opção viável assim, para pensar numa cidade sustentável? Na verdade, a mobilidade sustentável a gente tem que pensar nesses todos itens. Né? Então ele faz parte sim. O problema é que como que a gente chegou nesse ponto, a gente está em São Paulo, que ele se tornou um vilão. Tá? E aí vem um exemplo. Em Freiburg, a distribuição de viagens motorizadas individuais é parecida com a de São Paulo. Que a gente tem mais ou menos um terço para cada, um terço para o coletivo, um terço para o individual, um terço para a pé, e esse pontinho aqui é a bike. A Freiburg também tem essa mesma divisão. Né? Você vê o deslocamento aqui motorizado individual. Mas o que é então? Qual que é a diferença entre essas duas cidades? Freiburg é uma cidade exemplo, uma cidade sustentável, né? Um exemplo de cidade sustentável no mundo. A questão é, a pessoa é vista aí nesse modelo, ela é vista como o centro da mobilidade, né? E aí muda todo o conceito. O carro ele está inserido no contexto, ele é parte da mobilidade sustentável, mas ele é uma ponta, né, do trabalho. Quem está sendo priorizado aqui é isso, até porque naquela lista que eu coloquei, bom, não vou voltar, senão vou ter que voltar todos os ícones, mas aquela lista toda desses modais que eu estou mostrando aqui, se a gente fosse pensar em meios de transporte, em todas essas questões, a gente esqueceria pontos importantes como a acessibilidade, que não é um meio de transporte, mas é um espaço, é uma questão para o pedestre ser usado. E aí quando você pensa a pessoa no centro da mobilidade, você consegue tomar cuidado com esses pontos aqui, tá? Então essa é a visão aí. O papel das empresas na mobilidade.
Esse aqui é um fluxograma que a gente mostra bastante para entender aí a inserção da empresa na cidade. Então você tem a empresa gerando deslocamentos indiretos, com todos esses modais aqui, a pé. Aqui está escrito a pé, carro, bicicleta, metrô, tudo isso. Os deslocamentos diretos com estacionamentos, a frota de caminhões, os táxis, de reembolso de táxi, no avião, viagens de aviões e tudo mais, e transporte de produtos, isso. E aí você tem o impacto que isso gera para a cidade, para a população. Você tem aí o impacto que isso gera no transporte público, na saúde pública, uma questão que ainda as pessoas ainda não acordaram para isso, mas já tem o Paulo Saldiva, por exemplo, um exemplo de que traz essa questão da mobilidade e da questão ambiental para a saúde pública, a questão de emissão de CO2 e o entorno imediato da empresa, né? Então, a gente vê que isso é o papel das empresas na mobilidade, essa questão dos deslocamentos delas é um reflexo que gera para a cidade. Isso não tem, então, ela tem uma responsabilidade social, inclusive, dentro desse escopo. E aí, quando você vai trabalhar a mobilidade dentro da empresa, você passa por uma série de questões de aspectos culturais. E esses aspectos culturais, você não tem como falar assim, não, é igual para todas as empresas, vão fazer o mesmo projeto para todos, é isso que vai dar certo em todos os lugares. Não é, porque você tem que envolver esses aspectos culturais, isso aqui é o que mais faz a diferença dentro delas. Só tem 3 minutos, é isso mesmo? Bom, então é mobilidade sustentável, que é mais ou menos aquela coisa do tripé, do triple bottom line, que a gente trabalha aqui. Agora, qual que é a importância de a gente incluir as empresas num evento como esse hoje, numa mobilização como essa hoje? Porque ela tem a facilidade de mobilização de pessoas, né? Tem empresas aqui que a gente, que nem a própria Vivo, tem 3.000 pessoas aqui nesse prédio, né? Tem os prédios aí que também muita gente nos prédios e tem uma facilidade de mobilização dos seus funcionários, tem uma capacidade de incentivar, de motivar, de engajar. E outra responsabilidade também é essa, do total de viagens diárias, o maior motivo é o trabalho. Agora, quando você vai falar, bom, ele é o maior, mas a educação também está próxima. Agora, quando você vem aproximar para Berrini, esse número é muito maior. Você tem 83,5% das viagens atraídas e produzidas na região da Berrini por conta do trabalho. Então, dentro desse contexto, o que será da Berrini? A gente tem, por enquanto, dentro da região da Berrini, 36% dos deslocamentos gerados por carro, né? Esse aqui é o contexto já no americano, né? How Americans Get to Work. Então, 77% dirigem são motoristas individuais, sem carona, que eles ainda têm essa 10% de carpool, que é a carona, né? Se a gente esperar para chegar nesse contexto aqui, vendo um cenário que nem a gente viu hoje, com certeza já vamos entrar no colapso, não vamos conseguir chegar lá. E o outro fato interessante é que a gente está falando isso, a gente tem toda essa questão, toda essa quantidade de carro nas ruas, sendo que distância percorrida com origem da Berrini, as pessoas que saem da Berrini, elas vão percorrer uma distância, 35% percorrem uma distância de até 5 km, né? E as pessoas que vão com destino a Berrini, 27%, um pouco menos, mas também é um número expressivo. Então, você fala assim, se tiver um trabalho com as pessoas que moram até 5 km na Berrini, que é viável de bicicleta, que é viável a pé, que é viável de vários outros meios de transporte, que é o que a Renata Falzoni falou que as pessoas, as outras cidades do mundo estão fazendo, o transporte público não quer essas pessoas que fazem deslocamentos curtos, elas querem que façam de bicicleta, façam a pé, e os deslocamentos mais longos, aí sim, trabalhar com o transporte público, tá? Então essa é uma questão assim, tem desculpa, São Paulo é enorme, é gigante, mas a gente está falando da região da Berrini, então vamos falar aqui, 35% até 5 km. E aí esse é o reflexo que a gente tem, né? Ou então a proposta, o Plano de Mobilidade Sustentável Corporativa, nosso maior know-how, digamos assim. Primeiro passo, mapeamento. A gente precisa entender como que a massa da Berrini se move, como que ela, por que, principalmente, as razões para isso. Porque se a gente falar, bom, vamos ver aí a origem e destino de todo mundo e tudo bem, agora vamos trabalhar. Não, é por que a pessoa tem que fazer deslocamento de carro, por que ela tem que por que ela tem que não consegue fazer carona. Esse é um grande problema dentro das empresas, né, implantar o projeto de carona e depois ver que as pessoas não estão se engajando, não estão se encontrando para isso. Ver os meios de incentivo também para elas optarem por outros meios de transporte. Tá? Segundo passo, planos e metas. A gente trabalhar nesse escopo de gestão de mobilidade
você fazer o desenvolvimento de planos e metas para envolver as outras empresas da região da Berrini, né? Você alinhar as ações com as ações do governo, né? Foi muito rico o material que a prefeitura trouxe hoje e a gente tem que aproveitar isso. E um exemplo disso é a política municipal de mudanças climáticas. Lá tem questões sinalizando o interesse em incentivar as empresas a trabalharem a mobilidade. E o planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, né? E o terceiro passo é implantar e monitorar isso aí. Inclusive, com todas as informações, com mapeamento, com os planos, a gente consegue desenvolver, inclusive, os indicadores de mobilidade. Tem uma questão, fatos assim, realmente palpáveis e números que vão decidir isso, né? Já estou no zero, né? Vamos lá, esse aqui acho que é o penúltimo slide. Nossa proposta, então, é mapear para conhecer o como e o porquê, desenvolver os planos e metas individuais e coletivas, agregar as demais empresas da região, plano para agregar demais empresas... Bom, desculpa, está repetido aqui. Alinhar com as medidas atuais e futuras do governo. E aí a nossa visão dentro disso. Se todas as empresas pensarem na mobilidade de forma integrada, é possível obter um resultado muito mais significativo. Você está falando no âmbito regional, você não está falando mais num prédio, né? Então, se você está desenvolvendo um projeto lá dentro do prédio, da sua empresa, provavelmente você vai ajudar muitos dos seus funcionários, mas o entorno ainda vai continuar sendo prejudicado pelo vizinho e pelos outros prédios da região da Berrini. E também com muito baixo custo, né? Você, em vez de estar desenvolvendo uma pesquisa por conta própria, você está trabalhando isso no coletivo e isso acaba sendo mais eficiente economicamente. As pesquisas e planejamentos subsidiariam o desenvolvimento desses indicadores de mobilidade sustentável, que pode, inclusive, é como se trabalha, por exemplo, lá em Washington, no estado de Washington, em que as empresas desenvolvem, compilam os dados dos seus funcionários e passam isso para a prefeitura e para os municípios. Então, isso serve como a pesquisa aldeia deles, né? E a maior probabilidade de rápida execução de projetos por conta da parceria com a prefeitura, que é uma oportunidade única que a gente está tendo aqui. Essa oportunidade do MBA, a gente posso explicar com mais calma depois, mas é uma oportunidade que a gente está tendo com a Universidade de Berlim e a FIP, fica na USP, que é um MBA em Mobilidade Sustentável Corporativa, em que a gente trabalha o Project Competence Concept, que é implantar projetos de mobilidade sustentável corporativa dentro das empresas. Então, é um MBA oferecido para profissionais, para funcionários, e ligado a uma empresa em que a tese de mestrado deles, digamos assim, é um projeto implantado de fato dentro da empresa. Bom, acho que benefícios, vou falar bem rapidamente, porque você tem aí a questão de motivação, desde motivação dos funcionários, então a questão social disso, quanto a questão econômica, de redução de custos, com estacionamento, transporte, tempo, entre outros, até a questão ambiental, de redução de CO2, a responsabilidade social corporativa nisso, o pioneirismo disso, e aí o uso de dados disso para comunicação, dentro das ferramentas todas que existem, ferramentas empresariais, então o EASY, o GRI, inventário e tudo mais. E o agente multiplicador também, você vira um pioneiro, ele também consegue replicar isso com facilidade. Para as pessoas, a questão social aí destacando, de melhor qualidade de vida, saúde, entre outros. E o governo com a melhoria do transporte público, porque você está trabalhando com as empresas, então você está tornando o transporte público mais eficiente também. Porque a empresa também faz parte de oferecer alternativas para a mobilidade. Maior apego dos cidadãos pela cidade, menor incidência de problemas de saúde e maior segurança também. Um dos pontos que o Ricardo colocou lá no Instituto de Planejamento Cicloviário. E também a melhoria na economia. Você tem time is money, né? Então é isso. Obrigado pela atenção. Obrigado, JP. Pô, sensacional, né? É o cara dos números de novo, é esse pessoal que mostra pra gente em números aí como isso pode ser interessante. E eu lembrei do Goldenberg, ele fala do Technological Leapfrog, né? Que é a chance que a gente tem de dar um pulo de sapo lá na frente dos outros, né? Então a gente tem essa chance aqui, né? A gente ainda não tem um problema tão grande quanto os países desenvolvidos. Então a gente não precisa ir bem fundo até ter esse problema para depois resolver, né? Na verdade, a gente nem tem tempo para isso.